ministro Gilmar Mendes, ele relatou que em um encontro ainda em 2020, na época da pandemia com Bolsonaro, que o ex-presidente teria se emocionado e chorado ao falar sobre a pandemia. Isso mesmo, segundo ele, teria sido um jantar em Lisboa. Aliás, foi nesse jantar em Lisboa, na última quarta-feira, que ele trouxe esse episódio à tona, né? Ele revelou à imprensa brasileira momentos emocionantes de um encontro com Jair Bolsonaro. Durante essa reunião, o decano relatou que o ex-presidente teria desabafado e chorado ao falar das dificuldades que ele estava enfrentando durante a pandemia. Sobre esse encontro, que ocorreu numa manhã de sábado, o Gilmar Mendes também relatou que recebeu um convite de Bolsonaro para uma reunião no Palácio da Alvorada, na residência oficial, né, da Presidência da República. Bolsonaro, que se opunha, na época, às medidas extremas de isolamento impostas por estados e municípios e que teve o aval, inclusive, do STF naquela época, que tornou os prefeitos independentes, né? Cada um fazia o que queria naquela época. O dever do Estado era só enviar o dinheiro, os recursos, e aí cabia a decisão dos prefeitos e governadores, a questão mesmo do lockdown, por exemplo. Agora, esse encontro, ele foi confirmado por Jair Bolsonaro, tá? O Bolsonaro foi procurado pelo jornal Estado de São Paulo, que confirmou que isso de fato aconteceu. Ele admitiu que se emocionou e ele disse também que relembrou ter falado sobre a sua família, sobre a facada que sofreu e as dificuldades que enfrentou até chegar à presidência da República. Agora, Júlia Lucy, como é que você vê um fato como esse se tornar notícia logo agora, né? A gente lembra que na época da pandemia, e não é comum, até nos dias de hoje, nenhum ministro do STF, por exemplo, trazer um lado humano de Jair Bolsonaro, né? Isso me chamou a atenção, confesso, porque ao relatar isso, o que será que o ministro Gilmar Mendes está querendo? Ficou isso na minha cabeça. Berenice, é mais uma pergunta interessante, assim, formulada para você, por você, mas realmente não tem muito como fazer especulação, né? O que a gente pode aqui comentar é sobre como a imprensa, de modo geral, se comportou durante a pandemia, e é óbvio que a gente viu uma concertação do sistema para o retorno do presidente Lula, e essa concertação passou pelo enfraquecimento e desgaste da imagem do presidente Bolsonaro, né? Porque eu tenho certeza que você, quem está ouvindo a gente aqui também, eu conheço diversas pessoas que haviam votado no presidente Bolsonaro em 2018 e decidiram não votar em 22 por causa do comportamento dele durante a pandemia. Então, a gente sabe, né, que a verdade não foi comunicada. A gente sabe que ele foi tolhido em diversos momentos. E a gente sabe que pintaram o presidente Bolsonaro como uma pessoa insensível, como uma pessoa irresponsável, como uma pessoa que não queria trazer a vacina para o Brasil, o que é uma mentira. Isso nunca aconteceu. A vacina, como qualquer... Na realidade, a gente não pode nem chamar de vacina, né? Algo que não impede a contaminação da pessoa que tomou e em relação a essa pessoa, e também não impede essa pessoa de contaminar outros. Então, na realidade, a gente está falando de um medicamento, né? Mas qualquer medicamento no Brasil tem várias etapas para ser incorporado aqui no nosso sistema de saúde, e esses medicamentos chamados de vacina, que eram experimentais à época, eles estavam passando por essas etapas. Então, quem estava dando o aval pela entrada ou não era a Anvisa. Então, o procedimento técnico estava sendo feito, né? O presidente Bolsonaro nunca se opôs a comprar esses medicamentos. E quando eles chegaram ao Brasil, eles foram distribuídos numa velocidade muito superior do que qualquer outro país. Mas, mesmo assim, ele pegou a fama de ter sido contra, né, as vacinas, ele pegou a fama de não ter empatia com os doentes, o que é outra mentira. Né, aquele recorte, por exemplo, da live que fizeram, que ele simula, né, uma pessoa que estava sem ar, ninguém comenta, mas quando ele estava fazendo a live dele, ele estava falando que
o grande erro foi ter dado a orientação para as pessoas procurarem os hospitais somente em caso de falta de ar. Porque não sei se vocês se recordam, mas no início da pandemia a orientação era essa: só busque hospital se você tiver com falta de ar. Aí depois, lá na frente, percebeu-se que não, que assim que a pessoa fosse detectada com Covid, ela já deveria começar a ser medicada para impedir que a infecção fosse para frente, né? Então, quando ele estava fazendo a crítica a essa orientação, ele fez a simulação da pessoa e aí fizeram um corte, deturparam falando que ele estava zombando das pessoas sem falta de ar. Então, assim, todo o sistema pintou o presidente. Lucy, acreditam nisso? Até hoje acreditam nisso, né? Que ele realmente estava zombando dos doentes e o contexto é outro. Exatamente, mas assim, hoje a gente não vê. Eu não sei se é apenas hoje, tá? Talvez tenha sido assim sempre, mas não existe apreço pela verdade, mas sim pela narrativa. Então, ele foi pintado como uma pessoa insensível, ele foi pintado como uma pessoa irresponsável, ele foi pintado como um negacionista, sendo que o presidente Bolsonaro fez foi lutar para que a nossa liberdade individual de escolher sobre continuar trabalhando ou não, sobre tomar um medicamento ou não, fosse preservada. E aí eu quero dizer para as pessoas, eu votei no presidente Bolsonaro em 22 com toda tranquilidade, porque ele foi um homem de coragem, que brigou por esses 2 pontos que para mim são básicos. Se eu não tenho a autonomia do meu corpo para decidir que medicamento eu uso, e se eu sou obrigada a ficar em casa passando fome, tá errado. E ele teve coragem de se opor a esses 2 absurdos. E eu, quando fui deputada, eu fui na mesma linha que ele. Eu fui contra o lockdown, eu fui contra passaporte vacinal. Tenho orgulho de dizer que no Distrito Federal não teve passaporte vacinal por briga do meu mandato, porque a gente estava prestes a ter, mas briguei. Então, para mim, o sistema se organizou para prejudicar a reeleição do presidente Bolsonaro. Isso é muito óbvio, né? E aí, agora, levantando aqui possibilidades, o fato de a gente ter uma fala do ministro Gilmar Mendes nesse sentido, talvez seja no momento em que já se percebe que o Lula, né, está extremamente desgastado, está impopular, apesar de toda a imprensa, da grande imprensa, estar do lado dele. E aí ele já não começa a ser visto como uma alternativa em 26. O Haddad já não é visto como uma alternativa por causa desses desgastes que ele vem sofrendo, por causa dos memes. Janja muito menos, porque ela é uma chata, todo mundo acha ela chata. Então, assim, qual é o nome que o PT tem para 26? Qual é o nome que o sistema teria para 26? Então, será que começa-se a buscar reverter aquela imagem negativa que foi construída do presidente Bolsonaro? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que bom que essa declaração apareceu, que o ministro Gilmar Mendes falou isso, porque, de uma certa forma, a verdade começa a aparecer e isso é importante. É importante para a honra do presidente Bolsonaro, é importante para a honra de todos os eleitores dele, como eu, por exemplo. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.